E aí, galera do sexto ano, tudo certo? Eu sou o professor Gabriel e eu vou fazer a correção da última semana do PET volume 6, a semana 4. Essa semana, pessoal, trouxe aí um texto sobre o Islã e algumas questões também. Eu postei no grupo textos complementares para ajudar vocês nas respostas. Mas quem também pesquisou na internet está correto de qualquer forma, tá? Quero parabenizar aí todos os alunos e alunas que concluíram já a SPET, que estão com tudo em dia em história. Parabenizar aí os pais responsáveis, né, por terem ajudado a, a fazer acontecer aí esse momento difícil que a gente está vivendo na escola, mas que, em todo caso, tem sido também um momento de bastante aprendizado aí para vocês, alunos, alunas, para os pais responsáveis e também para nós, professores. Vamos lá então fazer a correção? Galera, então, novamente, temos um texto falando sobre algumas características do Islã e as questões aqui. Primeira questão. A cidade do profeta foi uma cidade árabe que abrigou Maomé quando ele fugia dos seus perseguidores. Qual o nome da cidade? Qual a importância política e religiosa dessa cidade? E como se chama o santuário que existe nessa cidade? Além de perguntar também se ela já existia antes de Maomé. O nome da cidade é Medina. Foi nessa cidade que Maomé fundou a primeira experiência de um Estado Islâmico, ou seja, um Estado com a religião islâmica como principal, e, ou seja, né, ele era o chefe religioso e político também do país, e o nome do santuário que existe nessa cidade é Mesquita do Profeta, tá? Que foi construída após a chegada de Maomé na região. Provavelmente essa mesquita não existia antes da chegada do Maomé. Beleza, pessoal? Atividade 2, então, a atividade de verdadeiro ou falso. O islamismo é uma religião monoteísta porque prega a existência de um único Deus, Alá, verdadeiro. A cidade santa do islamismo é Medina e todo muçulmano deve visitá-la pelo menos 3 vezes ao ano. Não é Medina, né? É Meca, a principal cidade deles. Medina é a segunda principal cidade. Para o islamismo, Deus deve ser representado em esculturas e pinturas dentro dos templos. Gente, diferente da religião do cristianismo, né? Muitas vezes o Maomé, as figuras as divinas do islamismo não podem ser representadas em esculturas e pinturas. Isso dá uma série de problemas e discussões aí e conflitos, inclusive, por causa disso, tá? Então, não é interessante nessa religião fazer esse tipo de coisa. Pessoal, toda a Europa se converteu à nova religião. Falso, né? Existe uma parte da Europa que é islâmica, em vários países, mas não dá para a gente afirmar que toda a Europa se converteu, né? Aí, atividade 3, para ler um texto aqui sobre a expansão do islamismo, né, no mundo, e responder, o Islã é a religião predominante na maioria dos países do Oriente Médio, exceto qual? Israel, que são judeus. Em qual continente a religião é mais professada? De maneira geral, no continente asiático, né? Também tem bastante no continente africano e nos outros continentes também. Em quais outros países o Islã tem muitos seguidores? Na África, tem vários países, Chad, Mali, Sudão, Senegal, né? E outros. Na Europa, tem a Albânia, a Bósnia e também em outros países. Na França, na Alemanha também tem bastante seguidores aí do Islã, né? A China, a Rússia, na Índia, nos Estados Unidos e até no Brasil temos bastante islâmicos também, ainda que não seja a maioria, né? Vamos para a questão D. Há cristãos que vivem no continente africano? O que significa dizer que nem todo árabe é muçulmano? Gente, claro que existem cristãos no continente africano, né? O que significa dizer que nem todo árabe é muçulmano? Significa dizer que nem todas as pessoas que vivem naquela região, do Oriente Médio, né, que é chamado árabe, são muçulmanos. Ou seja, tem árabes que são católicos, tem árabes que são judeus e por aí vai. Pesquise e escreva o significado de Kaaba. É um edifício dentro de Meca, considerado o local mais sagrado para os islâmicos, em forma de cubo que contém a pedra negra, um meteorito considerado sagrado. Alcorão é a Bíblia dos islâmicos, né? É o livro que contém o texto base da religião deles e tem os ensinamentos e normas que os muçulmanos devem seguir.
Jihad significa empenho, esforço ou luta. Normalmente é entendido como uma guerra santa, mas pode ter também outros significados, tá? Questão 5. Pesquise e escreva sobre o significado da palavra Islã e quais são os fundamentos do islamismo. Ó, Islã significa grupo de países que têm o islamismo como religião dominante. Os fundamentos da religião são com base na leitura do Alcorão, na crença em Alá e no profeta Maomé, tendo a religião 5 principais pilares: a recitação e aceitação da crença, orar 5 vezes ao dia, né, direcionado a Meca, pagar esmola, fazer jejum no período do Ramadã e fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação a Meca, se possível, tá? Esses são os preceitos principais, né? A gente vai ter diferenças aí, por exemplo, entre sunitas e xiitas, né? Que é a questão 6, ó, que é para falar a principal diferença deles. Embora as duas vertentes existam há séculos, elas compartilham aí as crenças semelhantes, né? Existem diferenças aí em doutrina, rituais, leis, teologia e organização. Enquanto os sunitas veneram todos os profetas mencionados no Alcorão, mas, sobretudo Maomé, que é considerado o profeta supremo, tá? Os xiitas reivindicam o direito de Ali, genro de Maomé, de liderar os muçulmanos. Aconteceu na história um monte de intriga, violência e guerras, tá? Que marcaram aí o califado do Ali. Ele tinha os filhos dele, o Hassan e o Hussein, mas foi negado para eles o direito de suceder o Ali. Isso gerou aí uma série de conflitos, tá? E por trás do conceito de xiita, então, tá a questão do luto, a questão do martírio e a questão também de um caráter messiânico, ó, de que o Messias iria chegar para salvar os islâmicos, né? Então, em contraste com os xiitas, os sunitas eles têm líderes religiosos que historicamente ligam-se aos estados e aos governos. Já os xiitas normalmente não, tá? Tentam instituir as próprias leis, né? Enquanto os sunitas mantêm algumas tradições, já lá desde 600, desde a fundação do islamismo, os xiitas costumam reinterpretar os textos e tem um caráter messiânico também, como eu já falei, tá? Então tem outras diferenças aí, né? Existem pessoas aí, muitos radicais nas duas vertentes, né? Mas a grande maioria dos sunitas e dos xiitas são pessoas de bem, são pessoas pacíficas que apenas querem professar a religião deles. É interessante a gente entender isso, porque muitas vezes se tem muito preconceito em relação aos islâmicos, né? Eles são, inclusive a religião islâmica é muito parecida com a religião cristã. Se a gente for analisar os elementos do profeta, de um Deus único, de um livro sagrado, é muito semelhante. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenham aproveitado aí esse PET 6, que teve uns conteúdos bem interessantes aí. E é isso aí. Temos mais um PET pela frente, o volume 7, e nos vemos lá. Beleza, pessoal? Até mais.